Muito boa tarde a todos. O Governo hoje aprovou uma resolução do Conselho de Ministros que decreta o estado de contingência em todo o país. Alcançados os 70% da vacinação, chegou o momento de voltar a olhar para as medidas e passar à próxima fase de um conjunto de fases que tinha sido aprovada no final do passado mês de julho. Por favor. Como podem ver no gráfico, o país, desde o início do processo de desconfinamento, desde a onda do inverno passado, foi variando a sua posição nos diferentes indicadores e encontra-se neste momento o território continental com uma incidência de 316,6 e um RT de 0,98. Temos, portanto, a incidência a decrescer desde metade do passado mês de julho e ainda o RT abaixo de 1. Quando vemos a evolução, vemos que desde o início deste mês o RT voltou a subir, encontrando-se ainda abaixo de 1. 1 é o valor abaixo do qual queremos estar, que significa uma continuação da redução dos casos. Como sabem, no passado mês de julho, quando se apresentou o quadro que atualmente seguimos no processo de desconfinamento, passámos a uma fase em que o elemento central desse processo, ainda que não único, era a percentagem de vacinas administradas, a percentagem de população portuguesa já com as 2 doses de vacinas. Como foi público, no passado dia 18 de agosto, esse valor ultrapassou os 70% e Portugal tem hoje um nível de vacinação superior à média da União Europeia, é um dos países do mundo com mais altas taxas de vacinação completa. Quando comparamos a atual onda de casos com a última onda de casos, é visível que nunca nos aproximamos dos valores que atingimos no mês de janeiro e que nos encontramos neste momento num planalto, que era o que era esperado que acontecesse, porque estamos com níveis de abertura significativos. Quando olham para os relatórios da mobilidade, eles já são muito próximos do período antes da pandemia e com uma elevada taxa de população já vacinada. Quando olhamos para a comparação entre essas duas ondas, no que diz respeito a internamentos, a diferença é ainda mais significativa. Nunca, desde o início desta primeira onda, foram atingidos números comparáveis ou que se aproximassem das linhas vermelhas definidas no mês de março e assim continua a verificar-se. O mesmo no que diz respeito às unidades de cuidados intensivos, tendo o país neste momento valores de internados nos cuidados intensivos que estão a cerca de metade daquela que é o nível de segurança, a chamada linha vermelha em matérias de cuidados intensivos, 255 camas. Também no que diz respeito aos óbitos, nunca nos aproximámos dos valores da onda anterior e os valores mantêm-se estáveis, com alguns sinais de início de decrescimento. Como sabem, os valores dos óbitos são sempre de evolução mais tardia face à evolução da curva epidémica. Foi por isso que no passado dia 29 de julho se alterou o processo através do qual se tomam decisões, tendo como referência fundamental a vacinação, e no passado dia 18 de agosto atingimos os 70% de população completamente vacinada, um valor que estava previsto na conferência que o Primeiro-Ministro aqui fez no dia 29 de julho para 3 de setembro. Assim, no que diz respeito às medidas gerais, como já chamei há pouco a atenção, deixamos de estar em estado de calamidade e passamos a estado de contingência. As regras são aplicáveis, como desde o final do mês de julho, a todo o território nacional, não existindo agora diferenças no território. O comércio, a restauração e os espetáculos culturais têm os horários com que funcionam desde o início do mês de agosto, os seus horários normais, mas com uma limitação até às 2 da manhã. Do ponto de vista das obrigações ainda gerais, as viagens por via aérea ou marítima, os estabelecimentos turísticos ou de alojamento local e os restaurantes no interior ao fim de semana e feriados exigem a apresentação de um certificado ou de um teste negativo, tal como até aqui se verifica.
Também nos ginásios para aulas de grupo, na frequência de termas e spas ou nos casinos e bingos, se aplica esta necessidade de certificado ao teste negativo. Tal como existe nos eventos culturais e desportivos ou corporativos com mais de 1000 pessoas em ambiente aberto ou de 500 pessoas em ambiente fechado. Também para casamentos e batizados com mais de 10 pessoas continua a obrigatoriedade do certificado do teste negativo. Entramos agora nesta segunda fase deste ciclo de desconfinamento, por termos atingido os 70% da população com a vacinação completa. Ela aplicar-se-á a partir da próxima segunda-feira. Neste caso, os restaurantes, os cafés e as pastelarias passam a poder ter 8 pessoas por grupo no interior em lugar de 6 e 15 pessoas por grupo nas esplanadas em lugar de 10. Os espetáculos culturais passam a ter 75% da sua lotação. Os casamentos e batizados passam também a ter uma lotação de 75%. Os transportes públicos deixam de ter limites de lotação e os serviços públicos, no caso as lojas de cidadão, onde ainda só funcionavam com marcação prévia, a partir do próximo dia 1 de setembro e nos termos já anunciados esta semana, passarão a funcionar sem marcação prévia. Há uma outra alteração que diz respeito à lotação dos estabelecimentos comerciais, que era de 5 pessoas por 100 metros quadrados e passa para 8 pessoas por 100 metros quadrados. Este é o balanço das medidas. Elas correspondem às medidas aqui anunciadas no passado dia 29 de julho, e o que muda é podermos tomar esta decisão ainda durante o mês de agosto e não no início de setembro, como estava previsto. Queria chamar a atenção para o facto de ser certo que a pandemia ainda não acabou. Por mais de uma vez nos últimos meses a pandemia surpreendeu-nos com novas variantes, com evoluções que não esperávamos e por isso cabe-nos a nós, responsáveis políticos e a todo o país, acompanhar e monitorizar a evolução da pandemia, daí a importância do relatório de acompanhamento das linhas vermelhas. Cabe a cada um de nós manter os comportamentos que são os necessários para continuar a controlar a pandemia, evitar ajuntamentos, utilizar a máscara sempre que estejamos rodeados de pessoas, em qualquer espaço exterior e sempre em qualquer espaço interior, a higiene de mãos e uma atitude de permanente acompanhamento do seu estado de saúde, evitando ir trabalhar com febre e não desvalorizando tosses e outros sintomas, sendo testados sempre que temos estes sintomas. E, claro, prosseguindo o esforço de vacinação que o país tem feito com assinalável sucesso. Estou disponível para as vossas perguntas. Eu peço desculpa, mas eu não ouço bem. Tenho que aproximar o microfone. Vou tentar falar um bocadinho mais alto. No final de julho, quando o Primeiro-Ministro apresentou estas novas fases de desconfinamento, nesta segunda fase que estava prevista para setembro, estava também previsto o fim do uso de máscaras na via pública. Essa questão passa, ou terá de passar pela Assembleia da República. Como é que o Governo vai tentar assegurar que esta medida pode ser aplicada já na segunda fase? E depois, em relação a esta antecipação do calendário que foi feita em relação à segunda fase, se pressupõe que as restantes fases, a terceira fase que estava prevista para outubro, também vai ser antecipada para meados de setembro ou finais de setembro, tal como aconteceu com esta segunda fase. Muito obrigado. Muito obrigada. Relativamente à segunda questão, é natural que se chegarmos primeiro à fase em que atingimos os 70%, também possamos chegar mais rápido à fase em que atingimos 85%, ainda que saibamos que quanto mais pessoas estão vacinadas, mais difícil é continuar a acelerar, mas sim, a expectativa é que possamos acelerar. Não tenho uma data para dizer, não recebi ainda nenhuma adaptação do calendário, mas é natural que se já chegámos aos 70%, cheguemos mais rapidamente aos 85%, relativamente à questão das máscaras. Dia 29 anunciámos que a partir desta segunda fase seria possível o levantamento da necessidade de utilização de máscaras na rua, mas essa é uma decisão que foi tomada na Assembleia da República, que deve ser tomada na Assembleia da República. É esse o espaço
em que se deve decidir sobre uma medida com tão forte impacto nos direitos, liberdades e garantias e, por isso, sendo uma medida que foi apresentada pelos peritos na última reunião do Infarmed, a expectativa é que a Assembleia possa tomar a decisão no momento em que considere adequado e nos termos em que considere adequado. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Rita Tavares, do Observador. Queria começar por perguntar, por causa das linhas vermelhas, conhecemos hoje os dados mais atualizados sobre a situação do país, com a Lisboa-Val do Tejo a mostrar que as unidades de cuidados intensivos nesta região já estão perto da linha vermelha. Em que medida é que o Governo pode garantir que este levantamento de medidas e esta segunda fase e este baixar da situação de calamidade para contingência não é precoce? Outra questão tem a ver com o processo de vacinação, que o vice-almirante e coordenador da Task Force já disse que vai passar para os centros de saúde em breve. Queria saber quando é que isso vai acontecer e quando é que vão fechar estes centros de vacinação que agora estão a funcionar, que têm estado a funcionar, e quando é que a Task Force vai ser desmantelada. Queria também perguntar se já há alguma ideia sobre a dose da vacina. Ela depende do quê para ser aplicada e será no modelo de todas as outras vacinas ou deste processo especial que foi criado nestas fases? Mais uma coisa que tem a ver com o certificado digital. Há muitos casos de vacinados que estão infectados. O certificado digital de vacinação é uma das 3 componentes. O certificado de vacinação, mesmo infectado, não tem de realizar um teste. Isto não é contraproducente para o objetivo de rastrear de um diagnóstico precoce da doença e não permitir que ela se espalhe mais? Como é que se pode resolver esta questão, uma vez que a vacinação é uma das componentes do certificado digital? Por fim, queria só fazer uma pergunta sobre a campanha autárquica, que há de começar daqui a umas semanas, e se vai haver recomendações especiais para esse período. Obrigada. Muito obrigada. Relativamente à ocupação das unidades de cuidados intensivos, já desde o início da pandemia, mas em particular desde este inverno, a gestão das camas de unidades de cuidados intensivos faz-se a nível nacional. A capacidade que tem sido tida de fazer acompanhar o crescimento de casos com resposta em unidades de cuidados intensivos, mesmo recorrendo a outras regiões, tem sido muito bem sucedida, e queria destacar o número que há pouco disse. Nós neste momento temos 55% das camas do teto de segurança que foi definido ocupadas, o que significa que estamos ainda muito longe do tal limite da linha vermelha a nível nacional face àquilo que foi estabelecido, e é nessa situação de conforto face à resposta do SNS, que aliás ao longo de todo o período desde março nunca foi atingido, que estas decisões são tomadas. Apesar da referência fundamental nesta fase ser a evolução da taxa de vacinação, continua a ser produzido o relatório com os indicadores que os peritos indicaram na última reunião do Infarmed que deveriam ser os indicadores relevantes, que são públicos, podem ser analisados por todos os portugueses e naturalmente pelos órgãos de comunicação social. Relativamente às perguntas relacionadas com vacinação e com uma eventual terceira dose, essa é uma decisão que cabe à Direção-Geral de Saúde, nem sequer a Autoridade Europeia do Medicamento tem uma posição sobre essa matéria. Aguardemos essa posição da entidade europeia e depois da Direção-Geral de Saúde para sabermos também em que termos é que ela se pode realizar. O mesmo quanto ao mecanismo de organização do processo de vacinação que foi encontrado neste período. Julgo que só quando atingirmos os 85% e tivermos uma decisão sobre eventuais futuros passos devem ser tomadas decisões relativamente ao processo, porque não sabemos qual a dimensão que o processo ainda pode ter pela frente nesta fase. Relativamente à questão do certificado digital, nós temos sempre tomado decisões com base na informação disponível e aquilo que fizemos foi adotar as mesmas regras que existem, por exemplo, para viagens de avião,
para a utilização nacional que fazemos do certificado de vacinação, e essa é a orientação que temos com base no conhecimento que existe e que não temos previsão neste momento de ser alterada. Obviamente, todos já vivemos momentos em que foi necessário rever as medidas e nunca teremos problemas em fazê-lo. Neste momento, o certificado de vacinação, que é utilizado para muitas dimensões de viagens internacionais, é com essas mesmas regras que o estamos a aplicar dentro do país. Muito obrigada. Próxima pergunta. Sandra Antunes, TVI, também para a SIC e CMTV. Eu pergunto-lhe se estão a ser equacionadas alterações ao isolamento profilático de 14 dias em função da pessoa já ter a vacinação completa. Portanto, uma pessoa que esteja em contacto com o infectado e que já tenha a vacinação completa vai ter de continuar a cumprir estes 14 dias de isolamento. Sobre o uso de máscara, e apesar de ser da competência da Assembleia, eu pergunto qual é a posição do Governo, se acha que esta medida deve cair já em setembro, o uso de máscara em espaços públicos. E uma última pergunta, as previsões apontam para que em meados de setembro 80% da população tenha a vacinação completa, o que vai acontecer durante a campanha eleitoral para as autárquicas. Eu pergunto-lhe se isto terá alguma leitura política. Peço desculpa, vou pedir que repita a última questão porque não percebi. Sobre o facto das previsões apontarem para que em meados de setembro 80% da população tenha a vacinação completa, portanto, antes do tempo previsto, acontece durante a campanha para as eleições autárquicas, se isto terá alguma leitura política, este acelerar da vacinação? Muito obrigada. Relativamente aos períodos de isolamento profilático para vacinados e não vacinados, essa é uma competência da Direção-Geral de Saúde e, por isso, é à Direção-Geral de Saúde que cabe olhar para essas normas. Julgo que, por mais que uma vez já foi feita referência pela Sra. Diretora-Geral de Saúde que essa avaliação estava a ser feita, não tenho mais nada a acrescentar. Relativamente às máscaras na rua, há uma razão para esta decisão ter sido tomada na Assembleia, porque recomendações de utilização de máscara em situações de ajuntamento na rua, sempre que não pudéssemos manter a distância, já existiam. A decisão de ter uma lei que a torna obrigatória, ainda que com o mesmo critério de distanciamento entre pessoas, cabe à Assembleia, porque é na Assembleia da República, no diálogo entre os partidos, que esta reflexão deve ser feita. Aquilo que o Governo pode dizer é que resulta esta proposta do trabalho técnico que tem sido feito no âmbito das reuniões do Infarmed e é uma proposta que foi apresentada na última reunião do Infarmed e que, num conjunto com outras, é aqui apresentado como estratégia de desconfinamento. E queria deixar muito claro que não é por, eventualmente, termos condições para deixar de ter a máscara obrigatória, que não continuarão a existir situações, mesmo ao ar livre, onde a máscara deve ser utilizada para proteção, para a nossa proteção e para a proteção dos outros. Isto não significa que a lei tenha que estar ainda em vigor. É uma recomendação que, aliás, já existia ainda antes da lei ser aprovada. Relativamente à pergunta que me faz, nós já há muitos meses para cá temos sempre definido o nosso propósito de vacinação como vacinando o mais rapidamente possível as pessoas. Várias vezes aqui nesta sala fiz referência a uma corrida contra o tempo entre a vacinação e as infecções e, portanto, qualquer dia ganho de população vacinada é um dia ganho para todo o país no combate à pandemia. E o facto de estarmos hoje, ainda no mês de agosto, a poder assinalar esse dia e, por isso, essa nova fase, é uma boa notícia, creio que, para todos os portugueses. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Eunice Lourenço, da Rádio Renascença. Tenho aqui uma pergunta só de pormenor em relação a uma das medidas, que é a medida dos transportes públicos, se o fim da limitação de número de passageiros também se aplica aos táxis e os transportes de plataformas eletrónicas. Queria também perguntar, em relação ao teletrabalho, que não é uma decisão de hoje, é já do outro Conselho de Ministros, o teletrabalho deixou de ter caráter obrigatório e passou a ser recomendado, mas não saíram nenhumas diretrizes para essa recomendação, nenhumas condições em que deve ser recomendado ou não.
Queria perguntar se, então, o que serve para essa recomendação são as regras do ano passado ou se haverá algum tipo de recomendação, seja feita pelo Governo ou pela Direção-Geral da Saúde. Também queria reforçar uma pergunta que eu acho que já foi feita, mas que não percebi bem a resposta, que é se haverá algum tipo de regras ou de normas para a campanha eleitoral autárquica. E só também perguntar, em relação ao boletim de hoje, há concelhos que subiram muito. Um dos exemplos é o concelho de Boticas. Não sei se terá alguma explicação para isso ou não, mas para além de, mesmo que não tenha uma explicação, se o facto de haver concelhos que de repente sobem bastante, se isso vai continuar a não ter medidas próprias, ou seja, se continuamos só a ter sempre medidas nacionais. Obrigada. Muito obrigada. Relativamente à questão que me colocou sobre táxis, sobre viaturas, sim, deixa de haver lotação também aí, incluindo o lugar da frente, que era o único que ainda estava limitado. Relativamente ao teletrabalho, a recomendação é de sempre que possível manter trabalho à distância, nos termos em que ele já existiu. Não sei se dizer-lhe se existe alguma atualização dessa orientação, mas a ideia é voltar ao momento em que, sempre que seja possível, mantermos-nos em trabalho à distância, que isso possa ser feito. Esta é uma doença que evolui com os contactos. As medidas que possamos tomar de redução de contactos podem sempre contribuir para um maior controle da pandemia. Relativamente à campanha eleitoral, a campanha eleitoral e as eleições estão protegidas, nem em estado de emergência podem ser limitadas. Em qualquer caso, as organizações devem respeitar as regras que estão definidas. Existem múltiplas orientações do Ministério da Saúde e, tal como aconteceu nas campanhas eleitorais que já ocorreram em pandemia, nomeadamente nas eleições presidenciais, estou certa que todas essas regras e orientações serão respeitadas. Relativamente aos dados de concelhos, é evidente que é importantíssimo que eles continuem a ser conhecidos, mas atingimos um nível de proteção da população que nos permite ter uma abordagem nacional. Isto não significa que não sejam tomadas medidas. As autoridades locais de saúde podem tomá-las. No quadro da situação que vivemos, podem tomar medidas específicas para aquele concelho. Elas devem ser tomadas a nível concelhio e não a nível nacional, e isso já tem acontecido. É importante uma transparência total destes dados e a capacidade de todos vermos onde é que a pandemia está a crescer, para também sabermos onde é que os cuidados são acrescidos, devem ser ainda mais acrescidos. Muito obrigada. Sra. Ministra Francisca Matos da Lusa, em relação ao uso das máscaras, eu queria perguntar se o Governo está a pensar convocar uma nova reunião do Infarmed para analisar esta questão, como propôs, por exemplo, o PSD. Em relação aos certificados, se está resolvido o problema informático que impedia os cidadãos que tinham tido Covid pela segunda vez de obterem o certificado de recuperação. E relativamente ao novo ano letivo, eu gostaria de saber se vão manter as regras que estavam em vigor, o distanciamento, o gel de desinfecção das mãos e também o uso das máscaras. Obrigada. Muito obrigada. Relativamente ao ano letivo, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde e os seus serviços estão a trabalhar nas normas que serão comunicadas às escolas antes do regresso dos professores às escolas no dia 1 de setembro. Elas são as regra geral que eram conhecidas e com as adaptações residuais que sempre se fazem quando voltamos a olhar para um documento. Existirão na próxima semana reuniões entre a Direção-Geral de Saúde e a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, reproduzindo exatamente o mesmo que foi feito no ano passado para agilizar esses contactos que são tão importantes depois na gestão do dia-a-dia das escolas. Relativamente à questão das máscaras, a possibilidade de levantar a obrigatoriedade de máscaras no espaço ao ar livre, quando seja possível manter as distâncias, foi sugerida na última reunião do Infarmed, onde estiveram presentes todos os partidos políticos, todos os órgãos de soberania.
E, por isso, no entender do Governo, as reuniões do Infarmed existem para desenhar as mudanças significativas de cada momento e, por isso, aquilo que me parece é que, sendo esta uma responsabilidade da Assembleia, é à Assembleia que cabe ouvir quem entender ouvir. Agora, a reunião do Infarmed em que se tratou da questão das máscaras já existiu. Tinha-me feito mais uma pergunta, peço desculpa. Obrigada. Era em relação ao certificado digital, há alguns problemas informáticos nas pessoas que tiveram Covid pela segunda vez que não estão a tentar a conseguir não tenho neste momento informação sobre isso, mas podemos depois procurar fazer chegar. Boa tarde, Gonçalo Farinho para a Record TV. Eu queria fazer-lhe só duas perguntas muito breves. A primeira tem a ver com o desconfinamento e o avançar nas medidas do desconfinamento. Ora, a vacina não sendo 100% eficaz, como se sabe, e também, de acordo com o relatório das linhas vermelhas, mostra-se uma provável tendência crescente da Covid-19, não só na região do Alentejo, mas também do Algarve, principalmente no grupo etário dos 10 aos 29 anos. Queria perguntar-lhe nesse sentido se ainda assim, de acordo, e como acabámos de ver, o R está muito próximo do 1, 0,98, se ainda assim, se não será precipitado avançar no desconfinamento neste momento. Pergunto-lhe ainda sobre a vacinação dos jovens dos 12 aos 15 anos. A Diretora-Geral de Saúde veio comunicar que não teve a adesão esperada no processo do agendamento. Há uma comunicação muito grande para o apelo à vacinação. Queria saber a posição do Governo e se, eventualmente, vai trabalhar no incentivo aos jovens e aos pais para que se vacinem antes do arranque do ano letivo. Obrigado. Muito obrigada. Relativamente à situação epidemiológica e ao facto de julgarmos ter condições para dar o próximo passo, o que estaria em causa agora era, desde que se mantivessem estáveis os indicadores, poder ter em conta a vacinação enquanto elemento fundamental para este avanço. É evidente que se tivesse havido uma deterioração na situação epidemiológica significativa, poderíamos não ter condições, mas não temos uma deterioração da situação epidemiológica, muito pelo contrário, continuamos com a incidência a decrescer e quando olhamos, e isso é visível no relatório das linhas vermelhas, para as faixas etárias em que a incidência ainda é significativa e ainda é crescente, elas são as faixas etárias agora abrangidas nas últimas semanas pela vacinação e a expectativa que temos é que da mesma maneira que noutras faixas etárias a vacinação teve o poder de fazer reduzir a incidência, que isso possa acontecer também nas faixas etárias mais jovens, onde ainda existem níveis de incidência mais significativos. Eu julgo que para nenhuma faixa etária, em nenhumas condições e em nenhuma situação podemos dizer que o processo de vacinação em Portugal não tenha sido um sucesso. É evidente que uma faixa etária que inicia a sua vacinação num fim de semana em agosto teria sempre algumas dificuldades e por isso mesmo estão previstos mecanismos de casa aberta para as idades que já podem ser vacinadas para as próximas semanas, para poder garantir a vacinação de todos. Obviamente que o apelo à vacinação é um apelo que aqui temos feito e repetido e que também eu hoje repito, porque com as dúvidas que ainda possamos ter, há coisas que temos como certas, que a vacinação protege da doença grave, que a vacinação protege muito significativamente do internamento em cuidados intensivos e da morte e que mesmo os níveis de incidência nas populações vacinadas são hoje muito mais baixos do que eram antes da vacina. E é por isso importante continuar a vacinar, mas chamo a atenção que se tivéssemos insucesso não estaríamos a chegar mais cedo aos 70% do que aquilo que tínhamos previsto. Creio que ainda há uma questão. Já acabamos. Muito obrigada. Boa tarde.